Já testamos 14 pipoqueiras elétricas desde a criação do nosso canal, para te apresentar agora as 8 melhores pipoqueiras elétricas de 2026. E de todas as pipoqueiras que testamos, apenas uma conseguiu estourar 98% dos milhos. Todas as outras te fazem jogar mais pipoca fora. E a segunda colocada perdeu por muito pouco. No fim, eu quero saber se você concorda comigo. Além disso, testamos o tempo de preparo, ruídos e o consumo de cada uma das pipoqueiras. Em oitavo lugar está a Oasis Market OIH 5530. Ela tem um importador oficial no Brasil, mas se trata daquele modelo mais vendido na Shopee. Você encontra vários vendedores vendendo tanto o modelo preto quanto o modelo vermelho nas lojas online. Seu ponto mais interessante é o preço. É a mais barata entre todas que indicamos, cerca de R$ 70. Como quase todas aqui, você não coloca óleo. Eu digo quase porque tem uma delas que não só permite, como exige que você coloque óleo. E ela nem é a pior da lista. Sua dose máxima é de 60 gramas, o que equivale a um dosador cheio até a borda. Pelo fato de ter uma dose máxima de 60 gramas, ela é indicada para até 2 pessoas consumirem pipoca juntas. Essa dose coloca ela entre as pipoqueiras que preparam menos pipocas das que testamos. Para fazer pipoca para 3 pessoas ou mais, o ideal é você ter uma pipoqueira com dose máxima de pelo menos 90 gramas. Contudo, a pipoqueira da Oasis pode ser usada diversas vezes, desde que você espere 15 minutos entre cada uso para não correr o risco do aparelho desligar sozinho. No teste de tempo de preparo, ela preparou a dose máxima em 2 minutos e 53 segundos. Ou seja, foi a segunda pipoqueira mais lenta entre todas as que indicamos. Medimos o consumo de 1,05 kWh durante o uso, o que equivale a um gasto mensal de R$ 2,20 para 2 usos diários durante todo o mês. Esse consumo fez com que ela fosse a pipoqueira que mais gasta energia entre as que indico. Seu fio elétrico tem 1 metro de comprimento, então é a segunda de maior fio elétrico desse comparativo. E esse é o único ponto que essa pipoqueira empata com a campeã do ranking. E no teste de ruídos ela alcançou 78 decibéis antes das pipocas começarem a estourar, empatando com outra pipoqueira que custa quase o dobro. Você vai ver qual é logo em seguida. 78 decibéis é um pouco barulhenta, mas nessa mesma lista indico uma que é tão silenciosa que até parece que não está funcionando. No teste de milho sem estourar foi o seu pior resultado. Apenas 80% dos milhos viraram pipoca. Então ela empata em último lugar com outra pipoqueira no percentual de milhos que viraram pipoca. Medimos 81,6 graus na parte externa logo após o uso. Então ela fica no meio do ranking entre as pipoqueiras que mais esquentam. Ainda assim, se você está buscando praticidade ao menor preço possível, ela pode ser uma alternativa. Nossa sétima colocada é a pipoqueira Mallory Disney do Stitch. No nosso teste de tempo de preparo, ela concluiu em 2 minutos e 18 segundos. Sendo assim a terceira pipoqueira mais lenta para preparar pipocas. E a dose máxima de um único dosador é de 75 gramas, que são 15 gramas a mais que a pipoqueira anterior, mas que ainda não é o suficiente para preparar pipoca para uma terceira pessoa. Com isso, ela ficou em 4º lugar para a quantidade máxima de milho de pipoca que pode ser preparado. A marca indica que você pode usá-la por até 2 vezes consecutivas, isso sem esperar esfriar o aparelho. Assim, ela permitiria o preparo de até 150 gramas com 2 usos consecutivos. A partir desse momento, você tem que esperar pelo menos 10 minutos para fazer um novo preparo. Medimos o consumo de 1,2 kWh, que para 2 usos por 30 dias no mês aumentaria em cerca de R$ 2,00 a sua conta de energia. Dessa forma, ela é a terceira pipoqueira de maior gasto de energia entre todas que testamos. No teste de ruídos, medimos 75 decibéis, o que a deixa na média entre as pipoqueiras que indicamos. A temperatura externa dela chegou a 87 graus, número alto que a deixou entre as que mais aquecem na parte externa. Mas o pior ponto é que registramos que ela estourou apenas 80% dos milhos preparados. Pior resultado do teste, empatada com a pipoqueira da Shopee. E seu fio elétrico tem 88 centímetros, um valor intermediário ao comparar com a de outras pipoqueiras. Essa pipoqueira de R$ 140 é ideal para quem tem crianças em casa. Ela funciona bem para preparar a pipoca, mas nos nossos testes muitos dos milhos ficaram sem estourar. Em sexto lugar, indicamos a Agrato Pop Cine, que custa por volta de R$ 99. Ela foi a pipoqueira mais rápida de todo o teste. 1 minuto e 33 segundos e a pipoca está pronta.
Aí você pensa, então ela é a melhor? Não. E o motivo é o que vem agora. Primeiro, a dose. São só 45 gramas. É a pipoqueira de menor dose de todas. Faz pipoca para você e para mais ninguém. E no manual não existe indicação para múltiplos usos ou de espera para fazer uma nova leva de pipocas. E segundo, um problema sério. Ela chegou a 99 graus na parte de fora. É a mais quente do teste inteiro, o que a deixou como a pior nesse teste. No teste de milho sem estourar, ela já foi melhor que as outras duas. 88% dos milhos viraram pipoca. Mas mesmo assim esse resultado é considerado ruim comparado com outras pipoqueiras. No teste de consumo ela chegou a consumir 1,23 kWh, mas devido ao seu baixo tempo de preparo, deixou o custo mensal de energia em R$ 1,38 para 2 usos diários. Dessa forma, ela é a pipoqueira mais econômica das que recomendamos. No teste de ruídos, ela marcou 78 decibéis, empatando com a Oasis como a de maior ruído emitido. E seu fio elétrico é de 84 centímetros, valor intermediário, mas suficiente para a maioria dos casos. Essa pipoqueira elétrica é uma boa alternativa para quem mora sozinho e gosta de assistir um filme comendo pipoca. E se a Agrato é a mais quente e mais barulhenta, a próxima é o oposto. Lembra que eu falei da pipoqueira que parece que não está funcionando? A Britânia BP 106A fez 36 decibéis, menos da metade da mais barulhenta do teste. Você liga e fica na dúvida se ela ligou mesmo. É o único modelo dessa lista que permite o uso de óleo para o preparo. Na verdade, o óleo é necessário para preparar as pipocas nessa pipoqueira. Ela tem a capacidade de preparo máximo de 65 gramas, então funciona bem para até 2 pessoas. Nela, o percentual de pipoca que não estourou já foi para números mais aceitáveis, cerca de 6%. Então foi a quarta que mais estourou os migos de pipoca. Ela demorou 4 minutos e 21 segundos até as pipocas ficarem prontas. Então seu tempo de preparo foi o maior de todas as pipoqueiras. Seu consumo nominal foi muito baixo, cerca de 460 Wh, o que aumentaria sua conta de energia em R$ 1,45 para 2 usos diários. Mas pelo fato dela demorar bastante para preparar as pipocas, ela acabou não ficando com a melhor posição em economia. Ela foi a segunda pipoqueira mais econômica. E a temperatura externa que medimos foi de 78 graus centígrados, um número alto, mas dentro da média das outras pipoqueiras. Ela tem um diferencial frente às outras, que é o fato de poder usar sua tampa como bacia para comer as pipocas. E o seu fio elétrico tem 76 centímetros. Isso a deixa entre as que têm menor fio elétrico, mas não acredito que isso seja um problema para a maioria das pessoas. Essa pipoqueira custa R$ 160 e é indicada para quem prefere as pipocas feitas com óleo. Lembra da Stitch? A sétima colocada que deixou 20% do milho sem estourar? A próxima é da mesma marca e é quase outra pipoqueira. A Mallory Star Wars corrigiu quase tudo que a irmã errou. Ela prepara até 60 gramas de migo de pipoca por vez, quantidade adequada para até 2 pessoas. Nos testes de milho sem estourar, ela manteve cerca de 9% de migos que não chegaram a virar pipoca, um número um pouco mais alto, mas ainda aceitável. Seu tempo de preparo foi de 1 minuto e 42 segundos. Então é a segunda pipoqueira mais rápida do comparativo. Medimos 75 decibéis de nível de ruídos, o que já deixa entre as menos ruidosas das pipoqueiras de mesmo tipo. Seu fio elétrico é de 75 centímetros, apenas 1 centímetro a menos que a pipoqueira anterior, que a deixa com o segundo menor fio elétrico. A temperatura externa que medimos foi de 90 graus, valor que a coloca entre a segunda de pior classificação nessa característica. E o seu consumo de energia foi de 1,2 kWh. Mas como foi muito rápida no preparo, seu consumo de energia mensal para 2 usos diários ficou em R$ 1,48. Então ela é a terceira mais econômica. Conforme o manual, você pode fazer até 2 preparos consecutivos, desde que aguarde 10 minutos entre eles. Essa é a pipoqueira ideal para até 2 pessoas consumirem pipoca juntos. A próxima indicada já faz parte das top 3 melhores pipoqueiras, na minha opinião. Ela é a Britânia Pop Light Inox, que custa cerca de R$ 130. Ela é uma pipoqueira que permite preparar uma dose de até 100 gramas de milho para pipoca, valor adequado para 3 ou mais pessoas consumirem a pipoca. Essa quantidade a deixa empatada nesse critério com os outros 2 modelos que ainda vou indicar nesse vídeo. Mas segundo a marca, você pode fazer tantos usos consecutivos quanto quiser.
e não foi informado no manual um tempo para esperar após cada uso. Ainda assim, acho prudente esperar alguns minutos antes de fazer um novo preparo com ela. O tempo de preparo que medimos foi de 2 minutos e 28 segundos, um tempo que deixa ela numa posição intermediária no ranking de tempo de preparo. Nos nossos testes, ela conseguiu transformar 97% dos milhos em pipoca. Então ela ficou em segundo lugar neste teste. No teste de ruídos, medimos 73 decibéis, sendo a segunda de menor ruídos emitidos, só perdendo para o modelo que usa óleo. E nas medições de consumo, ela gastou cerca de 1,18 kWh, o que para 2 usos diários, todos os dias do mês, aumentaria em R$ 2,11 a sua conta de energia. O segundo maior consumo desse comparativo, apesar de ainda ser um valor baixo. E medimos 72 centímetros de comprimento do seu fio elétrico, o menor entre todas as pipoqueiras que testamos. Contudo, a temperatura externa foi de 59,8 graus, a menor entre todas as pipoqueiras, o que confere bastante segurança a ela. Essa pipoqueira é adequada para 3 pessoas ou mais consumirem a pipoca, mas ainda é a mais lenta entre as 3 que coloco no topo dessa lista. A segunda colocada é a Mondial Pop Flix, de cerca de R$ 150. Ela pode preparar até 100 gramas de pipoca por vez, o que a torna adequada para 3 ou mais pessoas, empatando inclusive com a primeira colocada dessa lista. Contudo, a marca sugere que você espere 10 minutos entre cada uso. Além disso, ela demorou apenas 1 minuto e 58 segundos para preparar a dose máxima. Foi a de preparo mais rápida entre as pipoqueiras que preparam 100 gramas de milho. Também medimos 102 centímetros de fio elétrico, o maior fio elétrico de todo o comparativo. E sua emissão de ruídos ficou em 75 decibéis, um pouco acima da menos ruidosa dessa categoria. O consumo de energia foi de 1,24 kWh, o que para 2 usos diários durante o mês aumentaria em R$ 1,77 na sua conta de energia, o que a torna mais econômica entre as pipoqueiras de maior capacidade. Mas a temperatura externa que medimos nela foi de 70 graus, a maior entre as que preparam doses maiores. E no teste de milho sem estourar, ela conseguiu transformar 95% dos milhos em pipoca, o que é menos que as outras 2 pipoqueiras que preparam 100 gramas de milho. Então essa pipoqueira prepara pipoca suficiente para até 3 pessoas consumirem em uma única dose. Além disso, é a mais rápida entre as que fazem doses maiores, mas deixa um pouco mais de milho sem estourar. Por fim, nossa primeira colocada. Ela é a pipoqueira elétrica Britannia Pop Time, que também custa R$ 150. Como as 2 colocadas anteriores, ela prepara 100 gramas de milho para pipoca de uma única vez, garantindo pipoca suficiente para 3 pessoas ou mais. Além disso, a fabricante indica que ela pode ser usada até 5 vezes consecutivas. Só depois disso você precisa esperar 10 minutos para fazer um novo preparo. Mas seu grande trunfo é que ela foi a única entre todas as que testamos que estourou 98% dos milhos de pipoca. Ou seja, apenas 2% dos milhos não estouraram, deixando ela na primeira posição nesse teste. Seu tempo de preparo foi de 2 minutos e 10 segundos, apenas 12 segundos mais demorada que a pipoqueira anterior. Ou seja, foi a 4ª mais rápida em velocidade de preparo. Nos ruídos, ela emitiu cerca de 74 decibéis, o que a deixou como a 3ª menos ruidosa entre as pipoqueiras testadas. E a temperatura externa foi de 68 graus, um pouco menos que a nossa indicada anterior, que tem a mesma capacidade de preparo. Seu fio elétrico tem 1 metro, segunda de maior fio, empatada com a pipoqueira Oasis. E o seu consumo foi de 1,22 kWh, o que faz com que ela gaste R$ 1,92 por mês para 2 usos diários mensais. Devido à grande capacidade de 100 gramas de preparo por vez, possibilidade de vários preparos consecutivos e a maior taxa de milhos estourados, ainda considero essa pipoqueira a melhor opção de pipoqueira elétrica no Brasil. E aí, concorda com o meu resultado ou acha a da Mondial melhor que a da Britannia? Deixe seu comentário. E se quiser receber mais vídeos de eletroeletrônicos para sua casa como este, se inscreva e deixe seu like. Até o próximo vídeo.